Gravação iniciada. Retomando trabalhos do dia 9 de dezembro de 2020. Nós já encerramos a pauta desse dia, mas temos o processo, o item 10 da pauta do primeiro dia. A recorrente Fundação Universitária de Desenvolvimento do Oeste. Relator Ricardo Gregório. Vamos fazer o julgamento desse processo, registrando a ausência momentânea do conselheiro Flávio. Nós vamos julgar que teve problema técnico aí para acesso à internet. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Bom, estamos falando agora de um crédito tributário, ou seja, infração no montante de 786.021, exigido mediante auto, referente ao fonte, incidente sobre rendimentos de trabalho assalariado. Referem-se a valores declarados em DIRF, mas não pagos, nem declarados em DCTF ou compensados / parcelados. Os débitos foram apurados conforme demonstrativos, culminando na constatação de diferenças de débitos relativos a fatos geradores cujos períodos de apuração correspondem a 31 de julho de 2014 e 31 de 12 de 2014. Então, são só dois fatos geradores nos quais houve diferença apurada, e são esses valores que estão nesse quadro. Também foi lavrado o termo de sujeição passiva solidária em nome de Vicenzo, com base CTN 124.2 e Decreto-Lei 1736, do artigo 8º. Bom, o contribuinte apresentou uma impugnação, e aqui eu me lembro que eu fiz uma avaliação de que talvez eu não precisasse ler os detalhes da impugnação, porque eu vou reproduzir o voto da DRJ, e lá vai estar sendo detalhado o porquê, né? Esses argumentos da impugnação vão ser detalhados, a não ser que vocês queiram que eu detalhe já. Não precisa, não. Tá bom, então vamos direto lá para a DRJ. A DRJ, né, entendeu que, constatada a falta de pagamento e declaração em DCTF do tributo, cabe sua exigência mediante lançamento, e que são solidariamente responsáveis os acionistas, controladores, diretores gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado, restringida a responsabilidade ao período da respectiva administração, gestão ou representação, que cabe a contribuinte comprovar que o lançamento decorreu de erro no preenchimento do DIRF. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete o conteúdo das alegações contidas na impugnação. Então, vamos ao voto. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme relatado, a recorrente não traz nada de novo, para além daquilo que já foi apresentado em sua impugnação. Apenas repete o conteúdo das mesmas alegações. Considerando os equívocos que confessadamente cometeu na elaboração de suas DIRF, é seu ônus demonstrá-los. A empresa teria que apresentar prova incontestável de que não houve fonte retiro sobre rendimentos de trabalho assalariado no mês de julho de 2014. A alegada mudança no critério que vinha adotando carece de escrituração e documentação comprobatórias. Da mesma forma, isso vai ser replicado no que eu vou ler em seguida. Da mesma forma, quanto às diferenças apuradas para o mês de dezembro de 2014, haveria que fazer a prova de que os valores do 13º salário pagos em atraso no mês de janeiro e por rescisão de contrato de trabalho nos demais meses efetivamente correspondem ao que foi escriturado e que teriam sido declarados nas DCTF dos respectivos períodos de apuração. Em situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa, o parágrafo 3º, artigo 57 do RICARF, autoriza a transcrição da decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta casa confirma e adote seus fundamentos, e é o que se propõe. Então, eu vou ler aqui o conteúdo do voto da DRJ. Alegou a impugnante, por equívoco, que vinha considerando como fato gerador do fonte não a data do efetivo pagamento dos salários dos seus funcionários, mas sim o mês base a que se referiam os salários que seriam pagos. Assim, o fonte relativo à folha de salários período 6 de 2014 foi depositado em juízo pela impugnante Fundeste no dia 20 de julho de 2014. Porém, o vencimento dessa fonte
desse fonte somente ocorreria no dia 20 de agosto de 2014, pois o fato gerador desse tributo não é o mês da folha, 6 de 2014, mas sim o efetivo pagamento do salário, que ocorreu em 5 de julho de 2014, e que remeteria o vencimento para o dia 20 de agosto de 2014. De fato, a norma vigente considera ocorrido o fato gerador na data do pagamento dos rendimentos ao beneficiário, como reconheceu o autor da ação fiscal. Observa-se a informação contida no relatório fiscal, folhas 10 e 26, a seguir transcrita. Isso, a resposta, a contribuinte alega, com relação ao período de apuração de julho de 2014, transcrevemos abaixo o fragmento da resposta do contribuinte. Então, foi resposta ao que foi questionado na fiscalização. Já no mês de julho de 2014, não consta a entrega da DCTF. Esclarecemos que a instituição vinha efetuando depósito judicial, tendo efetuado o último depósito em 18 de julho de 2014. Para o depósito judicial, estava sendo adotado como procedimento o regime de competência. Após 10 de junho de 2014, data limite para a remissão prevista no PROIES, a instituição iniciou os pagamentos / compensações pelo procedimento normal via DARF, adotando a partir desta data o regime de caixa, conforme previsto no artigo 620 do RIR. É o regime de pagamento na data do fato gerador. Para o melhor esclarecimento, exemplificamos o procedimento. Aí tem lá a folha de pagamento do mês de junho de 14, paga em julho de 14, o fonte foi depositado judicialmente em julho de 14, conforme o comprovante lá. Agora, a folha de pagamento de 14, paga em agosto de 14, o fonte foi recolhido, compensado através de PRD-COMP, não é mais depósito, transmitido em 17 de setembro de 14, ou seja, até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador, conforme previsão legal. Então, foi isso que ele alegou lá na fiscalização. Após análise dos documentos apresentados pela contribuinte no anexo 2 da resposta ao TIPF, verificou-se que os depósitos judiciais possuem como período de apuração o mês 6 de 14, sendo também listados na DCTF do mês de junho de 14 como créditos vinculados ao débito de fonte. Em que pese as alegações da contribuinte, a legislação prevê que a retenção do fonte deve ocorrer quando do pagamento ou crédito do rendimento do trabalho assalariado, ou seja, o período de apuração do fonte compreende os pagamentos ou créditos efetuados nele, independente de competência a que se refere. Seguindo o entendimento acima, a contribuinte, ao pagar em julho de 14 os rendimentos do trabalho assalariado referente ao mês de junho de 14, deveria declarar os valores de fonte retidos nesse mês na DIF do mês de julho de 14, bem como efetuar a declaração do débito de fonte na DCTF de julho de 14, pois somente neste mês ocorreu o fato gerador do tributo. O recolhimento do tributo somente ocorrerá no mês de agosto, até o último dia do segundo decente. Assim, a princípio, não poderia haver divergência de valores declarados na DIF com valores declarados em DCTF. Além disso, também verificou-se que não há correspondência de valores declarados na DIF no mês de julho de 14, 392 mil, com os declarados na DCTF em junho de 14, 372 mil, seguindo o regime de competência como sugere o contribuinte, o que denota se tratar de valores diversos. Assim, pelas razões descritas acima e considerando a atividade plenamente vinculada da administração tributária, não acatamos a justificativa apresentada pelo contribuinte no tocante ao mês de julho de 14. Deste modo, os débitos de fonte sobre o rendimento de trabalho assalariado informados na DIF a partir de junho de 14, inclusive, e não pagos, confessados em DCTF ou compensados até o início deste procedimento fiscal, serão exigidos de ofício com acréscimo às penalidades previstas em lei. Bom, aí volta para a posição da DRJ. Como visto, a contribuinte não informou em DCTF o tributo devido relativo ao período de apuração PA 07 de 2014, declarado na DIF, independentemente do vencimento ou pagamento, mas não o fez. Assim, deve ser mantida a exigência mediante o lançamento de ofício. No que diz respeito ao lançamento de fonte, no valor de 5.752, período de apuração de dezembro de 14, a contribuinte alegou tratar-se de valores relativos a 13º salário, pagos aos beneficiários durante outros meses do ano calendário, mas não em dezembro, por força de rescisão de contrato de trabalho, conforme demonstrou o quadro a seguir. Tais valores teriam sido levados para o período de apuração de dezembro de 14 na DIF. Aí está o quadro. Aduziu que, tendo em vista o valor da diferença apontado no relatório fiscal ser de 5.752 para o período de 2 de 2014,
teria sido recolhido a maior valor de 242. Ainda que a DIF importou os valores de parcelas relativas ao 13º, classificando-as como recebidas em dezembro. Por ser apresentada pela própria contribuinte, a DIF tem presunção de validade, até prova em contrário. Evidentemente, as informações prestadas em DIF pelas fontes pagadoras podem ser utilizadas para confronto com os pagamentos efetuados ou com os dados consignados em outras declarações da própria fonte pagadora ou de terceiros, conforme o procedimento adotado pela autoridade fiscal. Tendo sido declarado na DIF valor superior ao declarado na DCTF relativamente ao mês de dezembro de 14, é da contribuinte o ônus da prova de que houve erro na DIF. Para corroborar sua alegação, a contribuinte apresentou na fase impugnatória demonstrativo de pagamento de salário que conteria os valores do 13º pagos por rescisão de contrato de trabalho. Todavia, tais documentos por si só não são suficientes para comprovar que os valores teriam sido declarados nas DCTFs, nos respectivos períodos de apuração, e devidamente informado na DIF como sendo relativo a dezembro. Torna-se oportuno, aí ele traz doutrina sobre a questão da prova, ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída a partir deles. Um demonstrativo de pagamento de salário e demonstrativos elaborados de acordo com suas alegações, sem documentos que respaldam o demonstrado, tampouco podem ser considerados prova. A prova corresponde à articulação linguística que relaciona os documentos apresentados com o objetivo do litígio, no sentido de confirmar o que se alega. Alegar genericamente, simplesmente juntar papéis ou demonstrativos não é provar. Não ficou comprovado que os valores que foram apurados como débito em dezembro de 14 já estariam contidos no tributo informado em DIF e DCTF em outros meses do ano calendário. Não basta o impugnante anexar documentos correspondentes ao objeto do litígio. Suas alegações, sem articulá-los, sem apresentar outros documentos que em conjunto revelem o fato degrador com ânimos de convencimento, não é prova. Portanto, deve ser mantida a exigência de fonte também de 5.000, referente ao período de apuração de 2014. Então, os dois casos aí estão sendo afastados por falta de prova e que não foram também, né, trazidas em recurso, até porque o conteúdo do recurso é idêntico da impugnação. Quanto à responsabilidade do senhor Vicenzo, o artigo 142 da Lei 57 do CTN dispõe que, dentre os procedimentos necessários para a constituição do crédito tributário, está a identificação do sujeito passivo, enquanto o parágrafo único do seu artigo 121 delineia suas duas condições, quais sejam contribuinte ou responsável, este último tido como aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorre da disposição expressa em lei. No presente caso, foi atribuída a responsabilidade tributária solidária com fundamento no artigo 124.2 do CTN, combinado com o artigo 8º do Decreto-Lei 1736/79, e aí são reproduzidos esses dispositivos. Observe-se que o referido Decreto-Lei continua em vigor, sendo a base do 723 do Rio 99. Consta da ata, estatuto, que o sujeito passivo solidário apontado pelo fisco é presidente da fundação, que é o contribuinte, portanto, responsável solidário com a contribuinte autuada. Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal e, pelo exposto, oriento meu voto, sentido negar provimento ao recurso voluntário e manter na integralidade o crédito tributário lançado e a responsabilidade tributária atribuída. Aqui a responsabilidade está naquele artigo do Decreto-Lei lá de 79, né? Eu lembro que houve uma maioria aqui. Isso. No caso, acho que foi até o Paulo que fez o voto vencedor. E eu segui a mesma linha de considerar constitucional esse artigo aí. Não concordei com outras opiniões contrárias. Mas aqui não incide o 1353, não? No meu voto visto daquele processo, eu expus minha opinião. Até divergi da fundamentação do Flavinho, né? No sentido de que não era necessário interpretar esse dispositivo à luz da Constituição. Que esse dispositivo ele regraria a hipótese de responsabilidade solidária entre responsáveis, invocando lá a doutrina da Isabel, que fala que o 124.2 ele vai tratar de um problema da gradação da responsabilidade daqueles que já são sujeitos passivos. Então, o que eu sustento, no fim das contas, do ponto de vista prático, é sim, você tem que analisar o 135. Mas não porque os dois dispositivos são conjuntos. Aqui, primeiro, você tem que estabelecer a existência de uma responsabilidade à luz do 135, e aí você estabelecer a solidariedade entre os dois responsáveis. A empresa, enquanto responsável pela retenção, e o sócio dessa empresa, na forma, aí sim, do 135.2, 3, seriam responsáveis, e aí haveria a solidariedade já por conta desse dispositivo
do artigo 8º. Essa foi a minha posição que eu externei no voto vista naquele caso do Flavinho, porque no fim das contas eu concordei com ele porque o fiscal lá tinha falado, olha, há um ato ilícito a justificar a responsabilização, que seria aí a prática de crime de apropriação indébita. O que eu falei é que o crime, ele é indiciado no processo fiscal, mas a ocorrência do crime em si, ela tem que ser provada, ela não se presume. O cara só fala, houve retenção e não recolhimento. Então, assim, lá no caso do Flavinho, eu acabei concordando com ele por outros motivos, mas a minha posição inicial seria essa, de que o 124.2 ele não pode ser aplicado isoladamente, não porque as hipóteses do 124 e do 135 sejam iguais. Não, um trata de responsabilidade e o outro de solidariedade. Só que a solidariedade do 124 ela vai se dar entre responsáveis. E aí, você tem que aferir a responsabilidade tributária à luz do 135 para depois, sim, impor solidariamente o dever de recolher o tributo ao responsável pela retenção e ao responsável tributário à luz do 135.2. Essa foi a minha posição naquele voto. Paulo? Não, eu já teria dúvida aqui, era só saber se o recurso era conjunto da empresa e do sócio, ou se era só da empresa, mas é conjunto. Bem, aqui... Senão a empresa não teria legitimidade. Eu também fui dar uma olhada no relatório. Bem, e me parece que o contribuinte, ele alega em cima do 135, que não teria sido provada a infração, né? Bem, em relação ao recurso voluntário do contribuinte, todos de acordo? Negar provimento? Em relação ao solidário? Aí eu acho que eu pelo menos ponderaria, que eu acho que tem que ultrapassar os pressupostos do 135.3. Eu acho que aqui não ficou configurado, pelo menos. Tá, então vamos escolher o voto separado. Então, quanto ao recurso voluntário do contribuinte, negar provimento unânime. Quanto ao responsável, Paulo? Com o relator. Gustavo? Aí eu divido, presidente. Flávio? Presidente, apesar de eu ter pegado no meio do caminho, mas eu, enfim, estava lendo aqui, acho que está tranquilo. Eu vou divergir, eu já proferi voto nesse sentido. Aí você estava ausente. Quer ficar ausente? Você compreendeu toda a discussão? Eu peguei no meio do caminho lá o relatório do Ricardo, mas eu já estava com o voto aberto aqui, que eu já tinha mandado. Aí fica sob o cargo, presidente. Eu, de fato, não compreendi desde o início. Então, se você se sente em condições de votar. votar. Sim, essa discussão. E eu já votei nesse sentido, eu vou acompanhar a divergência do Gustavo com relação à responsabilidade. Nós estamos votando a parte da responsabilidade agora. Isso. O outro foi unânime, só para eu anotar aqui. O outro foi unânime. André, então? Eu vou acompanhar o Paulo, o relator, o Ricardo, o Paulo. Acompanho o relator. Presidente, eu acho que penso nesses casos aqui, eu não peguei nenhum processo que discuta a responsabilidade pessoal, de sócio-gerente, administradores. A gente chegou, Clécio, em outubro. Sim, mas eu não tive nenhuma relatoria. Sim. Da minha relatoria eu não tive nenhum. Até porque eu queria me aprofundar mais, né, no tema. Mas eu creio que esse assunto, até o STJ já tem diversos pronunciamentos, se bem que na linha do processo de execução fiscal, naquela discussão do redirecionamento, etc. Mas eu acho que o 135 ele é muito forte em estabelecer requisitos que devem ser efetivamente comprovados para que haja responsabilização de administradores, sócios, etc. Estamos falando de fonte, dinheiro de terceiro que é retido e não é recolhido. Quando você pensa em terceiro, você tem que lembrar disso. Tá, mas assim, eu só quero deixar claro, Ricardo, que em nenhum momento naquele meu voto eu falei de inconstitucionalidade desse dispositivo. O que eu disse que, após a Constituição, esse dispositivo do decreto que me falhou o número 1736, ele tinha que ser interpretado à luz do CTN, que é o regramento que vai tratar de responsabilidade. É isso. Não tem um momento, por favor, até para não ficar... Você também já não valia antes da Constituição? Eu não entendi essa lógica. Eles querem dizer que a minha posição é diferente da do Flávio nesse caso. O artigo 146 da Constituição deu um
um tom de constitucionalidade a tudo que, de certa forma, estaria em desacordo com o CPN. Não, que o 140... Eu não acho honestamente que haja qualquer tipo de inconstitucionalidade, gente, porque é o seguinte, o STJ ele parte do pressuposto que o 124 e o 135 estão tratando de responsabilidade. Não é, o 124 é solidariedade, o 135 é responsabilidade. Aí é que eu sustento que a necessidade de conjugação dos dois, e não estou questionando a constitucionalidade, apenas porque o 124 regraria a solidariedade, a vida entre responsáveis previamente identificados na ação fiscal. Então, você tem um responsável tributário responsável pela retenção, à luz do 128, e você teria um responsável tributário, à luz do 135.3, pela prática de ato ilícito ou contrário ao estatuto. E a ilicitude, em casos tais, como do IR-fonte, ela seria verificada a partir, por exemplo, da possível prática de crime de apropriação indébita. Mas essa prática de apropriação indébita não pode ocorrer simplesmente porque você falou, na sua declaração tem X valores e você, na DCTF, falou X menos 1. Não, teria que haver uma comprovação de que o cara reteve e não recolheu. Para aí se identificar o fato tipo do crime e outro sim, o ato ilícito aqui à luz do 135. Estabelecendo as duas hipóteses de responsabilidade, seja pela retenção, seja pelo 135, aí você faria a imputação da responsabilidade solidária entre os dois. O responsável pela retenção e o sócio. E eu até exploro isso no meu voto, quando eu falo assim, não, mas o CTN no 135 ele já estabelece essa solidariedade. Aí eu invoco a posição até, se eu não me engano, de Brito, que ele fala o seguinte, na verdade, não se trata de uma responsabilidade solidária, é que o contribuinte, no caso 135, ele já é obrigado por força de lei, porque ele praticou o flagrado, ele tem recurso. E aí, o responsável seria obrigado a recolher solidariamente com o contribuinte, exclusivamente por quê? Porque o contribuinte já teria que recolher. E aí surge a responsabilidade em relação ao sócio gestor por conta do 135.3. Aqui nós não estamos falando de contribuinte irresponsável, nós estamos falando de responsável e irresponsável. E aí é a minha defesa. Ok. Bom, voltando à coleta de votos aqui. Cleilson, então, voto com a divergência. Eu voto com a divergência. Fabiana? Eu vou acompanhar a divergência, me resguardando de uma possível alteração futura, porque eu acho que também tem que aprofundar melhor essas questões. Mas acho que aqui talvez fosse o caso de se invocar o 135 mesmo, talvez a fundamentação não seja aqui a mais propícia, não sei, estou pensando aí. Ok, eu vou acompanhar o relator, então vai ficar da responsabilidade por qualidade, né? Então vai ser por unanimidade de votos negar provimento ao recurso do contribuinte. Presidente, enquanto você vai proferir no voto, eu posso dar um pulinho no toalete? Claro, estamos terminando já. Eu nunca sei como melhor designar aqui, quando tem que separar o contribuinte e o responsável. Você acha que o contribuinte e responsável fica bom? Responsável solidário? Acho que sim, né? Porque o contribuinte é uma coisa meio genérica, mas... A CTN distingue, né? O próprio 121, né, fala em contribuinte e responsável. Dá duas categorias, né, para sujeito passivo. Agora, naquele outro caso, não foi por voto de qualidade, não. Vou pegar o acordo aqui. Também acho que não era, mas eu não me lembro. Como é, Flávio?
No outro Foi caso, qualidade, foi né? qualidade. Foi qualidade. Foi? Qual que é o número do acórdão, Flávio? Tá aqui 302.004.850. Ah, é porque a responsabilidade está fora da portaria também, né, presidente? Isso. Só quando é consequência, daí aplica, né? Assim, se dá provimento pro contribuinte. Não, é porque eu estava assim na dúvida, mas naquele a gente foi qualidade também, prevaleceu o entendimento. Foi o Paulo que fez o voto vencedor, inclusive. Mas, enfim, essa portaria a gente não vai discutir. A gente até debateu bastante o texto da portaria, né? Ela estava recém-editada, se não me engano. Tinha me esquecido desse detalhe da responsabilidade. Então, inclusive, estava aqui intricado, presidente, porque eu falei que eu já ia me oferecer para fazer o voto vencedor, mas nesse caso não precisa. Acordo do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte e por voto de qualidade negar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário. Vencidos os conselheiros Gustavo, Flávio, Cleucio e Fabiana que davam provimento. Presidente, ainda temos que colocar pedido de declaração de voto aí? Sim. De acordo? Ricardo, eu quis fazer só a ressalva da inconstitucionalidade para não ficar achando que eu estou me avorando aqui no Poder Judiciário e achando que posso ficar declarando inconstitucional o dispositivo, viu? Por favor, não é por aí. Eu achei que Estou ouvindo? Da outra vez, eu acho que vocês falaram em inconstitucionalidade dessa situação. Eu lembro dessa discussão. Falei numa interpretação. Na minha visão, o Flávio declarou. O Flávio falou em Na minha visão, o Flávio declarou a inconstitucionalidade. Eu acho que falou em interpretação conforme a Constituição. Eu defendo que o artigo é válido e ele está atendendo aos ditames do 124.2. Só que ele tem que ser, como eu disse, ele regra a hipótese de solidariedade entre responsáveis. O Todavini não acompanha. Bem, só para a gente encerrar esse ponto, então, peço para Amanda concluir a gravação.